Boa noite, boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 4 de junho de 2020, ou do planeta 2020 do planeta Covid-19, né? Que a gente não está mais no planeta Terra, estamos em outro planeta, né? E estamos começando aqui a quarta oficina local, né? Da genealogia junto com Gili Souza. E a gente está continuando uma exploração super interessante que a gente começou a fazer no encontro local da anterior, né? Que, aliás, foi extremamente lúdico, foi muito interessante, sobre várias formas, vale muito a pena conferir. Tá? Inclusive, o link para vocês poderem conferir esse encontro vai estar na apresentação, né? Desse encontro de hoje, dessa oficina de hoje no canal da estação, né, no YouTube, da Estação Experimental, da Classe, da animação de rede da estação. E, bem, vamos lá. Hoje vai ser um pouquinho diferente, o convite está aberto, o dia de hoje em si, talvez por ser mudança de estação, né, a gente está saindo do outono, indo para o inverno, aqui no Hemisfério Sul, talvez por uma questão de astral mesmo, ou seja, astralmente falando, hoje foi um dia bastante atropelado para muitas pessoas, né? Então, nós estamos começando aqui de forma pareada, né? Eu e o Gili, eu, Vinícius e o Gili. Então, a gente vai começar, evidentemente, que certamente vai ter gente que vai, acredito eu, né? Que vai se agregar ao longo dessa pequena exploração que nós vamos fazer hoje, mas vai ser uma exploração, digamos, curta, né? Não vai ser uma exploração assim mais estendida, como a gente costuma fazer. E dizendo o seguinte, assim como está acontecendo para os outros oficineiros, né, as outras oficinas locais da iniciativa Sem Covid-19, a gente também vai começar a fazer uma série especial para esse fluxo de exploração aqui, né, da genealogia junto entre. E, nesse sentido, assim como já está acontecendo com os outros oficineiros, nós saberemos todos de antemão, né, quais são os desafios, demandas e necessidades que o Gili tem, né, em função já dos tokens A26 que ele já recebeu, para que as pessoas possam já diretamente começar a liquidar com ele, né? Ou seja, prover todo tipo de acesso. Então, nesse sentido, nós não faremos hoje, no final dessa quarta oficina local da genealogia junto entre, o reconhecimento, emissão e liquidação de tokens. Mas sim, a partir da série especial que a gente vai passar a lançar, que a gente vai colocar no ar, nós faremos isso já de antemão. Então, isso já é uma novidade que já está acontecendo para todos os oficineiros que vêm fazendo, né? Que já vem fazendo as oficinas locais, correto? E quem está chegando na área aí é o Layan, ou a Maya Lu, né? Já bacana, que ela já adotou já o avatar, isso é muito bacana. E então hoje nós vamos fazer uma exploração, digamos assim, mais guiada mesmo pelo Gili, né? Que ele vai apresentar para a gente um estudo, uma pesquisa que ele vem fazendo muito bacana. E eu vou estar aqui, digamos, na função, né, de estar compartilhando as imagens e etc. Então, Gili, fica à vontade para você fazer a sua introduçãozinha e vamos explorar. E seja bem-vinda, Uelan. Vamos lá. Então, dessa vez eu vou trazer a abordagem sobre a pesquisa que eu estou fazendo há algum tempo, né, a partir de uma documentação do Tribunal de Justiça, né? Vamos ver agora se tem o compartilhamento de tela, a gente vai conseguir visualizar ela melhor. Vini, então, não são essas imagens que eu compartilhei. No Facebook, eu coloquei um link com o seu nome. No caso, essas imagens aí eu usaria para uma outra abordagem. Tá bom, então. Tudo bem. Dá uma olhadinha lá para ver se você encontra. E aí essa pesquisa ela consiste em falar sobre uma área, na época que eu estava lá, chegou uma documentação que eu era conservador restaurador no Museu do Tribunal de Justiça, e chegou uma documentação do cartório civil da cidade de São Joaquim, no interior de Santa Catarina. E aí, como eu tenho pesquisa sobre essa região, pesquisa documental e família também nessa região, né, genealogia da minha parte paterna dessa região, eu comecei a depois
além de fazer o trabalho de conservação meu, eu também utilizei posteriormente para pesquisa essa mesma documentação, né? E eu transcrevi muitos documentos referentes a famílias. E a partir desse documento gerou uma quantidade avultada assim, de transcrições, né? E na época eu estava com essa documentação, queria publicar esse material e resolvi botar um post no Facebook a partir foi em 2018. Um ano anterior tinha falecido Oswaldo Oliveira e tinha trazido umas ideias muito maravilhosas junto da Prospera, né? E a partir daquela minha experiência junto da Prospera, eu resolvi fazer esse post abrindo a pesquisa. Então, por exemplo, a minha pesquisa é exatamente esse post. Ela se refere a uma experiência minha, né? Mas eu abri para que as pessoas pudessem contribuir com a pesquisa. E aí, o que eu fiz? São Joaquim, hoje, é um município, mas no século XIX ele tinha uma outra circunscrição geográfica, né? No mapa. E aí eu mandei esse post com essa escrita, né? Para todos os municípios da Serra Catarinense que nesse período histórico eram São Joaquim. E abri, olha, disse, eu tenho essa documentação, disponibilizei nos comentários o nome dos personagens que eu encontrei, né, nessa pesquisa. E as pessoas observaram ou não esses nomes e começaram a chegar. Então, teve, por exemplo, ali abriu e vai aparecendo muitos nomes de pessoa e cada casalzinho desse vai aparecendo filhos, netos, às vezes, se tem um testamento, aparece o nome dos pais e vai aparecendo e vai aparecendo aonde a pessoa morava, muitas informações sobre pessoas, né? E aí, a partir disso, pessoas se chegaram e eu abri, né, para imagens, né, possíveis fotografias sobre essas pessoas, que devem ser muito raras, né, receitas familiares, desenhos, ferros de marcar gado. Os ferros de marcar gado têm uma abordagem muito próxima ao Ariano Suassuna, que o Ariano Suassuna ele teve um movimento armorial da década de 70 e ele traz os ferros de marcar gado como uma heráldica, né? Como brasão, onde a própria pessoa escolhe para si. E o ferro de marca gado também tem esse caráter estético, né? E que se refere àquelas pessoas. E aí algumas pessoas se aproximaram, umas trazendo coisas assim que era difícil de compreender o que a pessoa estava trazendo, mas ela estava sendo solícita, muito delicada, né? Trazendo aquelas informações. E outras pessoas trouxeram fotografias. Algumas pessoas... Um momentinho. Enquanto ele atende, boa noite, bem-vinda, Lica. Lica não, né? Lica não? Não, Habilis. Cadê? Boa noite, meu amor. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Eu vou botar o meu nome aqui também. Continuo. O pessoal vai xingar que eu não estou botando meu nome. Peraí. Ai, gente. Eu pensei que era só naquela live, então eu vou ter que mudar de novo meu nome. Bom, vou voltar aqui. Como eu estava... O telefone é uma delícia, né? E aí, a partir disso, algumas pessoas se aproximaram, trazendo fotografias, trazendo algumas informações assim que eu não conseguia entender o que a pessoa queria trazer, mas é interessante, mesmo não entendendo o que as pessoas estavam trazendo, as pessoas estavam trazendo, né? Então é muito interessante isso, a pessoa querer colaborar, né? E aí vai vindo as informações. Se aproximou uma pessoa que tinha feito um TCC em jornalismo no Mackenzie, em São Paulo, que infelizmente eu não estou lembrando o nome dela agora. E ela é dessa região
Então, ela trouxe o TCC dela, que ela fez uma entrevista com algumas pessoas de um município onde hoje não é mais São Joaquim, mas que nesse período histórico, século XIX, era São Joaquim, né? Então, essa pessoa trouxe o TCC dela e disse assim, ó, tu lê aí e vê o que te interessa, né? E, nossa, eu achei assim, uma abertura fantástica, né? E aí, na época, a gente conversou e tal, né? E aí, como eu não retomei a pesquisa, eu não concluí com essa pessoa e com as outras essas determinadas buscas, né? Mas o meu propósito é reativar essas conexões. A minha ideia, na verdade, era ter publicado esse livro ano passado, mas a gente sabe como é a vida, acontecem coisas e tal, e esse movimento não aconteceu, né? Mas é para acontecer, teve essas várias conexões e tal, foi fantástico, e está sendo, né? Teve uma pessoa, uma amiga minha do Instituto de Genealogia aqui de Santa Catarina, que ofereceu, ela e o marido ofereceram, que o marido é fotógrafo, né? Ofereceu de fazer fotografias para o livro, né? Então, criou assim esses movimentos maravilhosos, né? Que foi bastante forte e interessante. Eu acho que agora mais do que nunca, através do token A2C, a gente consegue, na liquidação, viabilizar, né, a materialização desse livro. O que você acha, Gi? Legal. Pode começar a É fazer maravilhoso, parte, né? fazer parte aqui da dinâmica das oficinas locais, a série especial que a gente vai co-criar para a genealogia junto entre. Fica aí a Ah, proposta. legal. Não tinha pensado nisso. Maravilhoso. Vamos lá. E, inclusive, o livro anterior que eu fiz, como o dinheiro era muito pouco, inclusive a publicação, né, já trazendo a questão do monetário, né, o dinheiro era muito pouco, e aí eu disse assim, eu vou publicar um livro, não tinha dinheiro nenhum no bolso, e eu disse, eu vou publicar um livro, e comecei a fazer um movimento, não tem? De vou publicar um livro e comunicando para as pessoas que eu estava publicando o livro, e comecei a organizar o livro, e aí como eu não tinha dinheiro para nada, eu pensei assim, designer nem sonhando, né? Então eu comecei a mandar o meu texto de introdução e uns pequenos textos que eu fiz para além da genealogia para alguns amigos para corrigirem. E isso vai criando um movimento, né? E a gente acha que não, mas sim, né? E comecei a pegar livros dentro da Universidade Federal de designer de editorial. E comecei a ler pilha de livro em casa, assim, 5, 10 livros, e dali ler livros sobre design editorial. E aí eu tinha assim na cabeça também o seguinte, aquele livro como era sobre meus tios-avós, meus bisavós, meus tios-avós estavam falecendo, eu disse, tem que ser rápido esse livro, né? E aí não dava tempo na minha cabeça, né, não dava tempo de ir em designer, de estudar isso ainda. Eu peguei o Word, a partir daqueles conhecimentos que eu peguei de design editorial, e que é um trabalho fazendo Word, né? Mas eu optei pelo Word por causa das notas de rodapé, que eram muitas no livro, e o Word já tinha isso bonitinho, né? E comecei a organizar o livro, sem saber como é que eu ia pagar. E aconteceu que teve um amigo que chegou para mim e disse, Giliardi, então vamos publicar esse livro. Eu disse, tá, eu primeiro tenho que arrecadar o dinheiro. Ele disse, não, eu vou pagar e depois tu me reembolsa, não tem? Eu disse, olha que maravilha, não tinha nem pedido nada, né? E aí foi pago esse livro por esse amigo, né? Com essa expectativa do reembolso do livro posteriormente. Então, aconteceu dessa forma. Então, essa parte, até a parte editorial, a parte de escrita, tal, fui eu que fiz. E aí eu mandei o texto para esses amigos. E é interessante também até falar isso da correção, porque teve assim, teve 3 pessoas que corrigiram para mim os mesmos textos, e umas 6 vezes assim, né? Tipo, tem um erro aqui. Aí eu arrumava o erro, trazia de novo, a pessoa olhava, tem outro erro, tem outro erro. E aconteceu que ia aparecendo esses erros, e depois que publicou o livro, eu fui ler e eu encontrei erro, né? Porque não tinha como, naquele momento, com aquela. De como é que a gente chama? Uma pessoa que faz a correção de livro?
Bom, um corretor de livro, né? Não tinha como contratar não tinha valores para isso. E é interessante, a gente vai vendo como são importantes profissionais, né? Essas especificidades do conhecimento, né? O nome é revisor, revisor. Revisor, aí não tinha dinheiro para revisor, e aí, imagina, foram umas 3 pessoas que corrigiram, voltou umas 6 vezes, mais ou menos, de cada pessoa, e mesmo assim apareceu os erros, né? E a parte de design eu tive que dar conta, porque até teve uma pessoa que publicou um livro na época, e eu contei essa experiência de que eu tive que ler todos esses livros para poder publicar o livro. Aí a pessoa, ai, mas eu não tenho esse tempo para fazer isso. Eu disse, olha, querido, com tempo ou sem tempo, ou eu estudava esses livros ou não saía livro nenhum. Não tem... né? Então, foi isso que aconteceu naquele. E esse era, eu tinha pensado ano passado e acabou, bom, foi isso que aconteceu, né? E eu continuo com a pesquisa, sempre em alguns momentos eu vou buscando a organização dessas documentações, já tenho muita imagem, eu não consigo compartilhar aqui a minha tela, né? Mas são muitas fotografias que chegaram sobre esses personagens, né? E interessante é que a maioria das imagens, fotografias, não chegaram das pessoas que moram aonde a circunscrição atual é do São Joaquim, mas de municípios vizinhos a ele, que nesse período histórico era São Joaquim, né? Então era isso, né? Para hoje vai ser mais curta a nossa abordagem e aí eu vou trazer a pesquisa, né? E agora vai e bom, a pesquisa. Alguém quer trazer alguma questão, né? Pergunta, sei lá, contribuição, né? E aí eu vou conduzir para um segundo momento aqui, que é sobre uma próxima trilha, né? Um desdobrar aí que vai acontecer, né? Tá. Eu vou entender esse silêncio como eu vou continuar. Então, agora o que vai acontecer é um convite para a nossa próxima edição do Genealogia Junto Entre, né? Que é essa abordagem dessa genealogia, esses tempos de mudança que a gente está vivendo, né? Eu, inclusive, acredito que por doloroso que seja essa situação que nós estamos passando, eu acho que está ocorrendo uma aceleração, e pelo menos é o que eu sinto, né? Uma aceleração de muitas mudanças necessárias, né? E por essas mudanças necessárias estarem sendo tão fortes, eu acho que coisas antigas e decrépitas, né? Desnecessárias estão querendo se, se grudar em tudo isso, né? Se impregnar da forma que é possível. E existem, claro, coisas antigas que são necessárias ainda, né? Mas as desnecessárias a gente vai largando devagarinho, né? E tá tudo bem, nem bom e nem ruim, né? Muito bem. A abordagem seguinte, inclusive, é junto com a Maia, né? A Maia está aqui, né? É sobre a semana que vem, quinta-feira, que o Genealogia Junto e Entre vai ter a seguinte abordagem, que é morte e luto, né? A partir de algumas conversas que eu e a Maia tivemos, a gente achou necessário trazer essa abordagem, até pelo momento histórico que a gente está passando, pelo momento que a Maia também está passando, né, que ela perdeu recentemente a mãe dela, e todos nós, né, eu acho que a gente tem, na negação ou na afirmação, essa abordagem é bastante forte, né, pelo menos para nós como seres humanos, né, não sei como é que os outros animais reagem a isso. Maia, quer falar alguma coisa, Maia? Eu acho assim que esse assunto que a gente vai desdobrar é um assunto extremamente intrigante, né?
com tantas mortes, né, que vem acontecendo, toda hora a gente está tendo notícias de morte, né, uma atrás da outra, de pessoas até que a gente fala, nossa, né? E aí eu perdi minha mãe, né, também no meio disso. E aí eu vim conversando com o Gili sobre essa perspectiva, né, do que é a morte, né? E aí a gente conversando, a gente percebeu que para cada família é uma coisa, para cada país é uma coisa, para cada pessoa é uma coisa, né? E aí a gente estava refletindo sobre isso, né? Como essa diversidade, né, traz essa riqueza toda, né, de os olhares sobre a morte, né? E o que será que cada um daqui pode trazer, né, para somar, né, para viver esse luto em rede. Porque a gente pensa assim, viver um luto em rede, sabe? Em rede, Então é isso, né? Vamos viver esse luto em rede e abordar sobre ele, né? Que é necessário, eu penso. E aí a gente vai publicar a chamada em seguida. Diga, Maia, desculpa. Não, que é um assunto também que a gente estava falando, assim, que é quase que ninguém gosta de tocar muito, né? Às vezes parece assim meio tabu, né? Então, eu acho que é bastante tabu, né? Também acho bastante tabu. Falar de morte, né? De tristeza, de dor. É porque nem sempre pode, assim, tem várias perspectivas, né? Assim, existem países que comemoram, né? Existem culturas que fazem festas, né? Com a morte, né? Então, eu acho que a gente olhar também um pouquinho disso, né? Por que a gente olha dessa maneira só? Será que é porque a gente aprendeu que tinha que ser desse jeito, né? Sim. Tem isso, né? Dá para refletir, isso. né? Sim. E aí, a partir dessas chamadas, a gente vai sentindo aí no coração sobre esse universo, né? Eu também acho que é super tabu, mesmo porque a gente tem uma cultura muito positiva, né? Ai, vamos pensar ai, bola para frente, bola, não vamos falar dessas coisas, né? Não, vamos falar dessas coisas, né? Ou sei lá, às vezes a gente pode sentir tristeza, mas é isso, né? Faz parte. E essa é a abordagem de semana que vem, né? Eu não quero negar a minha tristeza, não sei vocês. Sim, esse olhar, a gente está muito nesse momento de se olhar, né? Sim, super. É isso. Perguntinha de mudar. Diga! Eu estou vendo que estou com um nome diferente aqui. Só você encaminhou. Tá valendo. Você ainda tá vibrando a necessidade dessa outra dimensão do seu nome. Tá certo. Legal, né? Eu achei super interessante isso de todo mundo trocar, porque eu tinha trocado, né? Eu vi, vamos trocar todo mundo. Gente, por mim é isso hoje, assim. Tá, eu teria até algumas outras questões, mas a gente sentiu, assim, que tá todo mundo a milhão, né? Então, tá. Eu perdi o começo. Hoje a gente tá milhão, é isso? Pessoas! Porque era às 19, era às 18h30, aí era 19, e aí depois... Agora já é quase 20 horas. Pessoas, queridos, meus amores. Eu tenho uma perspectiva para adicionar à pesquisa original que o Gili fez, né, no que tange a essa primeira edição desse livro que ele publicou, não é isso? Que ele compartilhou aqui no início dessa nossa quarta... Isso, aquele era um outro livro. Aquele livro.
Já pensando numa segunda edição, mas já com a perspectiva da genealogia junto entre, eu queria agregar o seguinte. Eu estou fazendo, não sei se vocês sabem, mas eu agora estou produzindo, né? Estou criando conteúdo para um canal no YouTube chamado Canal dos Sonhos, né? E eu já estou indo agora para o segundo conteúdo, que é sobre a importância dos sonhos no xamanismo, né? Os xamãs. Lindo! E nessa pesquisa que eu estou fazendo, eu descobri algumas coisas interessantes que eu já vou compartilhar e deixar registrado aqui nessa quarta oficina local, né, da genealogia junto entre, que eu acho que pode servir para uma revisão desse primeiro livro, né, dessa primeira pesquisa que resultou nesse livro, sabe, Gili? Que a gente, obviamente, precisa ler. E eu vou te perguntar se ele já tem uma versão PDF dele, né, que a gente possa acessar para poder ler. Se não tiver, a gente pode produzir essa versão PDF dele, tá? Não tem problema. E aí que é o seguinte, eu vou compartilhar aqui umas imagens, vou fazer um passeio com vocês, vocês vão entender o ponto de vista, tá bom? Então, deixa eu primeiro eu compartilhar aqui, né, que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. E que tem uma correlação com a temática proposta, né, de luto e morte pela Mai e pelo Gili para a semana que vem, tá bom? Bem, a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte. Nós temos... Vocês estão vendo a imagem aí? Quando aparecer a imagem, vocês me falem. Apareceu? Ainda não. E agora? Não. E agora? Ele está dizendo que vai compartilhar, ainda não compartilhou. Para mim já está compartilhado aqui, engraçado, para vocês não, né? Assim compartilhado, vocês me falem, por favor. Ok, enquanto não compartilha, eu vou falar o seguinte, sobre esse livro que eu falei, você falou uma outra coisa que eu achei bastante interessante. Você falou essa perspectiva que a gente está criando no Genealogia Junto e Entre. Eu quero dizer que eu não imaginava o caminho que a gente está tomando. E eu nunca vi nada escrito com esse viés que a gente está trabalhando. Esse material que a gente está criando, Genealogia Junto e Entre, ele por si só já daria uma publicação, assim, tranquilamente. O livro que eu quero publicar